Então, gostaria de iniciar a nossa série de mensagens falando sobre a unidade, esse fundamento que, de fato, é inegociável no que diz respeito à natureza, vida e vocação do que, de fato, é ser igreja. Então, nós vamos ler aí, gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, Efésios 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 1 ao 16, que são os versículos que nós trabalharemos nesses próximos domingos. Passo a ler Efésios capítulo 4, Paulo dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4, há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, esta é a Tua palavra e nós nos submetemos à Tua palavra nesse momento. Nós pedimos que o Senhor faça cessar as distrações em nossa mente, em nosso coração, a fim de que nós, de fato, possamos aproveitar esse tempo que é tão precioso nas nossas vidas. Que nós possamos, de fato, estar aqui de corpo e alma presentes, na integralidade do nosso ser, em nome de Jesus. Então nós damos uma ordem agora para a nossa alma: quieta-te. Nós damos uma ordem agora a qualquer, porventura, distração ou qualquer artimanha do inimigo a fim de roubar a semente que será lançada no nosso coração nessa manhã, para que ela possa frutificar e possa evidenciar frutos que permaneçam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O título da nossa mensagem hoje é Um Só Corpo, a unidade que o Evangelho nos deu. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, e eu vou tocar em algumas partes aqui do livro, da carta à igreja que estava na cidade de Éfeso, mas nós vamos ler que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, ele faz uma transição da doutrina, porque quando nós lemos os capítulos 1 ao 3, nós vamos ver
que falam sobre a riqueza ou as novas riquezas de ser uma nova sociedade. Então está falando de um indicativo, está falando daquilo que Deus fez. Capítulos 1 ao 3 está falando de um indicativo, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus nos entregou como igreja, como uma nova sociedade. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 4, nós vamos ver que existe agora uma transição da doutrina para o dever, para aquilo que é nossa responsabilidade. Ou seja, nos capítulos 4 ao 6, o apóstolo Paulo está trabalhando qual que é o novo padrão de vida. E aí nós saímos do indicativo, aquilo que Deus fez, para o imperativo, aquilo que nós temos que fazer. Então, capítulos 1 ao 3 é um indicativo, aquilo que Deus fez e nos entregou, para os capítulos 4 e 6, 4 ao 6, falando de um imperativo, ou seja, o dever cristão, que decorre desse débito de gratidão que nós temos e que nós recebemos a graça de Cristo. Então, nessa série de mensagens, nós vamos observar o início dessa carta, que é muito importante e é atemporal. Era para a igreja de Éfeso, é para a igreja de todos os tempos e também para a igreja do hoje. Nós acabamos de ler aqui Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e eu vou ler novamente. Peço que projetem aqui, por favor, Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiel em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, já aqui no primeiro capítulo dessa carta, se nós fôssemos sintetizar toda a mensagem da carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso, nós poderíamos sintetizar essa mensagem de paz pela graça. Então, esse cumprimento que nós fazemos hoje, né, graça e paz, na verdade é um fundamento, é fundamental, é elementar nós entendermos isso para que nós possamos sair do indicativo, aquilo que Deus fez, para o imperativo, que é o dever de como nós devemos proceder. O ponto central dessa epístola, conforme resumido pelo teólogo John Stott, por exemplo, em seu comentário de Efésios, é uma obra histórica de Jesus Cristo para edificar uma nova sociedade. Mas essa nova sociedade, ela transcende barreiras culturais. É por isso que um dos elementos que Paulo vai trabalhar aqui nessa carta é a diferença entre judeus e gentios. E ele vai dizer que em Cristo, judeus e gentios estão em pé de igualdade. Então, o que é utilizado aqui são duas palavras-chave, justamente para a gente entender essa unidade que inimigos têm em Cristo Jesus. Ele fala paz e graça. A palavra graça, que é achares, refere-se a uma iniciativa gratuita feita por Deus, é imerecida pelo homem, assim como nós temos pregado isso aqui de domingo a domingo, é imerecida, é um favor de Deus. Deus foi quem reconciliou, salvou a humanidade consigo mesmo, e é pela graça que nós somos salvos, como a própria carta vai dizer lá no capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 8. Então, paz e graça são temas fundamentais dessa carta para que nós possamos sair daquilo que Deus fez para aquilo que é o nosso dever como igreja. Então, a graça é aquilo que Deus fez e reconciliou o homem consigo mesmo. Mas aí nós temos a revelação da cruz de Cristo. Porque a graça, ela não só nos religa com Deus, mas ela também está aqui para nos religar com o próximo, já que fomos desligados por causa do pecado. É graça, e quando nós temos esse entendimento sobre a graça de Deus, aí nós conseguimos viver em paz. Porque paz é o resultado da obra de Cristo. Quando Jesus ele chega no cenáculo e ele disse, graça e paz sejam convosco, ele não está estabelecendo um novo cumprimento para a igreja. O que ele está dizendo é, antes vocês estavam mortos
em seus delitos e pecados, separados de Deus por causa do pecado, mas agora, antes, inimigos de Deus, agora o que nós temos é paz com Deus. Porque a ira de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário, como nós acabamos de cantar aqui, Isaías 53. Quando nós temos essa noção, essa revelação do tamanho da graça, do favor imerecido que nós recebemos, a nossa resposta é andar em paz. E aqui eu já poderia terminar a série, porque esse é o elemento fundamental da carta de Efésios. Se eu entender o tamanho da graça que eu recebi, a resposta que eu tenho é andar em paz com os outros. Mas eu quero falar outras coisas nesses 5 domingos, para que a gente possa se aprofundar de fato no que é essa paz, no que é essa graça, e sair dessa transição do indicativo e ir para o imperativo, que é de fato o nosso dever. Portanto, a mensagem central de Efésios, sendo sintetizada, é paz pela graça. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o elo vital, e Ele vai unir o autor, Ele vai unir os leitores, e Ele vai unir a mensagem, porque é nele, por meio dele, que essa nova sociedade, que nós chamamos de a igreja, que Deus veio fazer existir por meio dele. Então nós vamos sim aprofundar nesses fundamentos doutrinários que sustentam essa epístola e que são tão reais para a igreja do hoje, sobre qual toda a exortação prática da segunda metade da carta, dos capítulos 4 ao 6, elas são construídas. Então, primeiro é sobre a realidade vigente, o que está valendo, e depois é sobre o que nós precisamos corresponder com essa realidade. Então, aqui já no capítulo 4, os versículos 1 ao 3, Paulo ele já inicia um chamado prático. Ele já está falando sobre uma exortação solene que é baseada na sua autoridade apostólica. Eu gosto das carteiradas que Paulo, ele de vez em quando, ele tem que dar para algumas igrejas. Ele tem que sempre falar assim: eu sou apóstolo, eu não sou chamado pelo homem, eu sou chamado por Deus. Isso porque Paulo já enfrentava muitas pessoas que não validavam, o seu apostolado. Muitas igrejas, inclusive, existem relatos históricos de igreja que expulsaram o apóstolo Paulo quando ele estava pregando a mensagem, porque a mensagem é exortativa e confrontava a vida de pecado que as pessoas estavam vivendo. E é justamente por isso que de vez em quando ele tinha que chegar e falar assim: eu não fui chamado por homens, eu fui chamado por Deus. Eu não estou aqui por uma autoridade dada por homens ou uma imposição de homens, mas por uma vocação estritamente divina. Nos capítulos 4, versículo 1 e 3, ele vai fazer uma exortação solene. E aqui é meio que uma tensão. Nós acabamos de ler. Ele diz: rogo-vos. É quase que se Paulo estivesse implorando. Ele está falando: rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, vou repetir. Efésios 4, do 1 ao 3. Olha ali. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então existe um modo que nós devemos andar, que nós devemos proceder. E ele vai explicar como: com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Então olha só, existe um modo digno de como nós devemos proceder. Existe a dignidade da vocação. O chamado de andar em modo digno é o princípio guia que se aplica em todas as dimensões da nossa vida, a partir da igreja. John Stott, que eu citei aqui em seu comentário, a carta aos Efésios, ele vai observar que esse andar de modo digno, ele é importante, ou seja, se refere à importância de vivermos uma vida que valha a pena. Irmãos, o que é viver uma vida que vale a pena? O que é viver uma vida que vale a pena segundo as Escrituras? O que é andar de modo digno? Porque Paulo ele vai apresentar aqui a sua apostolicidade de fato, não por homens, mas pelo Senhor, mas ele está também vivendo um contraponto tensional aqui, que é a sua autoridade apostólica, mas ao mesmo tempo ele se apresenta como prisioneiro do Senhor.
Então ele não está aqui evocando uma autoridade como prisioneiro no Senhor. Ele está dizendo que mesmo com a sua autoridade, ele pode passar por percalços como ser prisioneiro no Senhor. E é engraçado porque alguns comentaristas vão dizer o seguinte: é como se Paulo estivesse exortando a igreja dizendo: vocês têm dificuldade de andar em unidade, tentem viver uma vida presa. Se vocês não conseguem viver com maturidade a liberdade que o Senhor concedeu a vocês, por que vocês não experimentam viver uma vida em cadeias? Por que vocês não experimentam viver uma vida condicionada na prisão? É mais ou menos isso que Paulo está falando. Então ele está lembrando que a sua prisão não é porque ele fez alguma coisa errada, mas a sua prisão é por causa do Evangelho, é por causa da verdade que ele tem pregado. É uma glória que ele tem recebido por parte do Senhor. E nós já aprendemos aqui, glória não é poder de Deus. Glória é a forma como nós vivemos que eleva a reputação do Senhor, e Paulo estava fazendo isso. E quando ele vai dizer, nós precisamos andar de modo digno, esse chamado a andar de modo digno fala de uma convocação à coerência que nós temos que andar. Nós não recebemos a revelação do Senhor, aquilo que Deus fez? Então, se existe um imperativo de uma realidade que Ele nos entregou pela graça, somos salvos pela graça, por intermédio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle, criado para as boas obras, as quais de antemão Ele designou para que andássemos nelas. Ou seja, existe uma convocação à coerência, e a fé, ela não é apenas uma aceitação a afirmações, mas a fé, segundo a Bíblia, é um relacionamento pessoal com Deus. E justamente é expressado na nossa conduta, porque senão a gente fica no superficial, porque senão a gente fica no subjetivo. Você crê em quê, irmão? Eu creio na fé. Ou então eu falo alguma coisa aqui, você repete como se você cresse, mas a vida na prática não condiz com aquilo que diz que crê. Então essa nova existência é qualificada pela vocação que nós recebemos. É um poder, é um referencial para esse novo modo de vida. E não residem na primeira opção, simplesmente que Deus nos chamou, mas vai falar que Ele nos chamou e por isso nós precisamos viver uma vida que honre ao Senhor. E viver uma vida que honre ao Senhor começa pela igreja. Viver uma vida que honre ao Senhor começa pela vocação de unidade. Viver uma vida que honre ao Senhor fala justamente desse modo digno que nós fomos chamados a viver. Então, irmãos, aqui é uma prioridade de coerência. Nós devemos constantemente transformar essa dádiva graciosa que nós recebemos da salvação em uma vida prática e relacional. O cristão, ele deve viver uma vida que vale a pena, como o John Stott disse. E o que é viver uma vida que vale a pena, se não viver uma vida em obediência ao Senhor e praticando aquilo que Ele nos entregou como princípios? Andar em unidade é o primeiro dever de todo crente. E aqui eu quero repetir. Andar em unidade é o primeiro dever de todo crente. Quem falha em andar em unidade está falhando no que é básico. Quem falha em andar em unidade está falhando naquilo que é a porta de entrada para ser igreja. É o dever de andar em unidade, como nós lemos aqui no capítulo 4, versículos 1 ao 16, e eu vou destrinchar isso. É o ponto de partida, irmãos, é um bloco imperativo. Aqui não é opcional. Se você quiser, você anda em unidade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Imperativo é uma ordem. Está falando, se você sabe de fato aquilo que Deus fez, graça, você precisa então andar em paz. Então é um bloco imperativo justamente seguindo em uma pureza de harmonia baseada na vocação que nós recebemos. Irmãos, o versículo 2 está falando sobre caráter.
E caráter dentro do corpo de Cristo é um pré-requisito para a unidade. Vamos descer para o chão da fábrica? Porque senão a gente fica falando muito sobre o espiritual, a gente fica falando muito sobre o que Deus fez, e não estou menosprezando isso, misericórdia, se não fosse Deus, nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando Paulo ele vai tratar de muitas questões na vida da igreja, ele fala sobre caráter. E como que o caráter é um pré-requisito para a unidade. Na busca dessa unidade cristã, nós lemos aqui, Paulo ele vai priorizar qualidades morais, acima da estrutural. Acima de uma estrutura de igreja, Paulo ele está enfatizando qualidades morais. João Calvino, no seu comentário aqui também, na carta de Éfesos, ele vai dizer que existe uma necessidade de humildade, que comenta que se nós não cultivarmos a humildade na igreja, nós seremos sempre impelidos a romper a comunhão fraternal por pequenas injúrias. Isso Calvino já comentando há muito tempo atrás. Isso Paulo já trazendo como realidade lá no primeiro século. Então o que nós precisamos fazer é preservar a unidade existente. O dever da igreja é andar em unidade. Paulo vai trabalhar alguns quesitos morais, como eu disse, mas no versículo 3, o que a Bíblia está nos dizendo é que a unidade básica, ela não é uma construção humana. E talvez aqui esteja o erro das igrejas. É a gente tentar construir uma unidade baseada no nosso desempenho, ou naquilo que nós conhecemos a respeito, ou entendemos a respeito do que é a unidade. Então, a unidade básica, ela não é uma construção humana. Eu vou construir a unidade. Não, você está errado. Eu vou começar um relacionamento com alguém para que eu possa construir unidade com essa pessoa. Não. A unidade básica, ela não é uma construção humana, mas ela é um fato espiritual. A unidade do Espírito já existe dentro da igreja por causa da obra de Cristo. Então não é algo que nós vamos conquistar. Tanto que no versículo 3 que nós acabamos de ler, o esforço exigido pelo apóstolo Paulo não é para que nós possamos criar a unidade, é para que nós possamos preservar a unidade. Então o crente ele não cria a unidade, o crente ele preserva a unidade. E como que nós preservamos a unidade se não expressarmos isso na prática? Porque nós precisamos preservar, e ele vai falar que é pelo vínculo da paz. Então, irmãos, nós já somos irmãos. Isso é uma realidade que já é existente. Ser irmãos, eu preciso que vocês prestem atenção aqui em mim. Está muita andação hoje, eu estou vendo, mas eu preciso que vocês prestem atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Nós já somos irmãos. Amém? Nós já somos irmãos, nós já nascemos de novo. Então o que nós precisamos fazer agora? Viver como irmãos. É simples, não é? Se a gente já é irmão, a gente precisa só viver como irmão. É por isso que a paz é uma palavra-chave aqui na carta que nós lemos, porque Cristo é a nossa paz. É isso que Paulo está dizendo lá no capítulo 2, versículo 14. Ele é a nossa base de paz. A igreja não gera unidade. A igreja preserva a unidade. E como que nós preservamos a unidade? Evidenciando frutos que justifiquem a nossa justificação. Evidenciando frutos da paz que Cristo nos trouxe e nos entregou. Então nós vamos sim trabalhar alguns fundamentos da igreja e da natureza da igreja. A unidade como evidência espiritual, irmãos. A busca e o interesse pela unidade é uma evidência da obra do Espírito Santo em nós. Alguém que não trabalha pela unidade do corpo não nasceu de novo. Vou falar para aquele lado ali agora. Alguém que não trabalha pela unidade do corpo não nasceu de novo. Porque trabalhar pela unidade do corpo é uma evidência da obra do Espírito Santo que nós recebemos. Porque Deus ele já fez, Ele depositou no nosso coração e por isso nós evidenciamos frutos que justificam a nossa justificação. A unidade do Espírito representa a consciência de uma pessoa amadurecida pelo Espírito.
Então a falta dessa consciência já denota uma própria imaturidade de alguém que não tem desenvolvido a fé. Então vê que nós estamos trabalhando num caminho. A pessoa ela não nasceu de novo e por isso não quer viver em unidade. Mas existem pessoas que nasceram de novo, mas são imaturas ao ponto de não entenderem que nós precisamos corresponder com aquilo que Deus já fez. E é por isso que essa falta de consciência de dever andar em unidade já expressa uma imaturidade espiritual. Sem unidade não há expressão efetiva daquilo que é espiritual. E nós conseguimos olhar isso na Trindade. A própria Trindade, ela se apresenta como esse exemplo de unidade. E depois nós vamos falar isso de uma maneira mais aprofundada. Mas o entendimento da igreja pode sim ser compreendido por uma pessoa que ela nasceu de novo. E aí nós vamos entender, olha, a igreja, ela não é várias pessoas espirituais. Igreja não são várias pessoas espirituais. A igreja, ela tem que ser entendida como uma pessoa que nasceu ali em Jerusalém, em Cristo, e está alcançando uma maturidade na sua história. Então, nós somos a igreja, eu sou membro. A igreja ela só existe na coletividade do corpo. A igreja ela tem que ser compreendida como uma pessoa. Nós nascemos em Cristo, ali em Jerusalém, e ao passar do tempo, o trabalho da igreja é que nós alcancemos a maturidade. Então a igreja ela é um homem coletivo, o corpo de Cristo, nesse processo de construção. E o avanço para a direção da plenitude em Cristo, de glória em glória, somos transformados de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão que é perfeito. Então o foco teológico aqui, de ser e de revelar o corpo, não é de formarmos o corpo, não é de criarmos a unidade, mas é de revelarmos a unidade através da revelação daquilo que é ser corpo. E o corpo é que dá significado à parte, não é o contrário. Não são as partes que dão significado ao corpo, mas é o corpo que dá significado às partes. O que dá significado dentro da igreja não são os membros que dão significados àquilo que é o corpo, é a realidade de Deus que foi depositada na vida da igreja, e enquanto coletivo nós temos significado dentro do corpo, porque não existe vida fora do corpo. Não existe expressão da vontade de Deus se não for na coletividade. Deus ele expressa a vontade dele com a união de todos os santos. Então o foco teológico aqui deve ser de revelar o corpo, não de revelar a forma, não de revelar a pessoa, não de revelar o indivíduo, mas de revelar a vontade do Senhor, que é expressar o corpo. O corpo dá significado às partes e não o contrário. Então aqui nós precisamos sim trabalhar essa questão da natureza e um esforço que é humano. Porque a unidade, de fato, ela não deve ser tratada como um esforço de ordem. Nós vamos nos organizar para ter unidade. Nós não conseguimos ter unidade com ordem. E quando eu falo ordem, aqui eu estou falando de uma ordem estrutural. Eu estou falando de uma ordem institucional. Eu posso ter uma boa estrutura, eu posso ter uma boa instituição sem ter unidade. Então a unidade, ela não fala de um esforço de ordem, mas ela fala de um esforço de natureza. O nosso esforço aqui não é para construir uma estrutura organizacional. O nosso foco aqui é expressar uma natureza que nós recebemos pela graça. É um esforço de revelar a nossa natureza. Deus ele estabelece esse processo criativo partindo da natureza para a forma, ou seja, é a semelhança que vem antes da imagem. Ele age a partir de quem ele é, da sua identidade, da trindade, da unidade da trindade. E a partir disso, ele começa então a mostrar quem ele é, e conhecendo quem Deus é, nós vamos usar isso para que nós possamos também fazer a partir da nossa identidade. Então, irmãos, de fato não é sobre aquilo que nós estamos construindo. É sobre aquilo que está sendo revelado a partir de nós, que é a nossa identidade.
A unidade, ela não vai ser construída pelo homem. A unidade, ela vai ser preservada pelo homem. Ela vai ser revelada por intermédio de uma identidade que nós recebemos. Filhos de Deus, nascemos de novo, estávamos mortos, nós éramos escravos do pecado, nós éramos alvos da ira de Deus, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Fomos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, e hoje nós somos filhos. Então Deus está trabalhando a partir da nossa identidade. Não a partir daquilo que nós podemos produzir. E não a partir da consciência de que já fomos. Ou seja, uma outra natureza. Como Paulo vai dizer, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, como o trato passado, como velha natureza. Não é sobre isso. Os nossos esforços pela unidade frequentemente falham, justamente porque nós tentamos produzir a partir daquilo que nós fazemos. A gente está tentando produzir artificialmente uma unidade, sendo que o que a gente precisa é de revelação da nossa identidade. A unidade não é algo que a Atos está construindo, a unidade é algo que Cristo outorgou por nós na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Então não é de fato sobre aquilo que nós fazemos. E não é a partir da nossa consciência do que nós fomos. Não, a unidade, ela exige um esforço, gente. De fato, é amadurecimento de consciência. E dessa forma, nós vamos então evidenciando a nossa natureza, mas essa natureza, ela já é pré-existente. Nós temos aí 3 anos e 8 meses de igreja. Nossa, daqui a 10 anos seremos uma igreja unida. Não, nós já somos uma igreja unida. A questão é, vivam de acordo com a sua vocação. Se você é filho de Deus, viva de acordo como filho de Deus. E Paulo, ele vai trabalhar aqui dessas virtudes cardeais, de como que nós podemos preservar a unidade do Espírito. Primeiro que ele fala aqui, humildade e mansidão. Essas virtudes, elas atacam justamente raiz de discórdia. De egoísmo dentro da igreja, de orgulho dentro da igreja. Eu vou me aprofundar um pouco mais, mas ele vai falar sobre humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecer que todos são de igual valor perante Deus. É por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre gentios e judeus, irmãos, nós estamos num ambiente greco-romano. Nós estamos falando de inimigos mortais, judeus e gentios. E quando Paulo ele vai unificar esses dois povos em Cristo Jesus, quando ele vai dizer que não existe mais judeu, gentio, homem, mulher, preto ou branco, rico ou pobre, todos são iguais em Cristo Jesus, Paulo está justamente exercendo uma relação sacrificial para que possamos de fato evidenciar uma unidade já pré-existente. Então a humildade é justamente o reconhecimento de que todos são iguais diante de Deus em valor. É pensar pouco nos próprios méritos, pouco nas próprias habilidades. John Stott ele vai estabelecer aqui uma pirâmide. Ele vai dizer que aquela pessoa que é humilde, ela coloca Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo e a própria vontade em terceiro. E é isso que você está fazendo? Cristo em primeiro lugar, a vontade do outro em segundo lugar e a nossa vontade em terceiro. É uma mentalidade que reconhece o valor dos outros. Essa virtude, irmãos, ela é desprezada tanto no mundo greco-romano, porque é um sinal de fraqueza, é um sinal de você se tornar servo. É um sinal de você colocar alguém superior à sua própria vontade. Mas essa ideia foi exaltada por Cristo. E Cristo personificou essa ideia. Ele mesmo se esvaziou, não levou em consideração que ser Deus era algo que ele deveria se agarrar. Mas ele se esvaziou, se tornando servo, escravo. Então ser humilde vai fazer com que você não viva uma vida ofendido por qualquer coisinha. Ou a pós-modernidade que tudo ofende. Mas sabe por que a gente fica ofendido o tempo todo? É porque a gente se
se acha demais. A gente dá valor demais. A gente está muito ensimesmado. É o tempo todo um padrão de ofensa, qualquer coisinha vira ofensa. Humildade não nos deixa desistir fácil de uma outra pessoa. Pedro vai questionar Jesus falando, esse cara vai pecar, né? Vai. E quantas vezes mesmo, Senhor Jesus? Só para me ter um limite aqui. Porque quando ele chegar nesse limite, eu já sei que eu posso desistir. Jesus vai falar 70 vezes 7. E o 70 vezes 7 é o que Jesus pegou lá do Antigo Testamento, que era sinal de condenação, e Jesus vai usar para sinal de restauração, quantas vezes for necessário, Pedro. A humildade não nos deixa desistir de uma outra pessoa, que mesmo que ela não seja fácil, quantas vezes, Pedro? Quantas vezes for necessário. Porque a unidade não é algo que nós criamos, é algo que nós preservamos. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão não é fraqueza. Mansidão é a suavidade dos fortes. Mansidão é uma força sobre controle. É a ausência da disposição de reivindicar direitos pessoais. A gente tem costume de reivindicar os nossos direitos para Deus, quanto mais para o outro irmão. Quantas pessoas colocam Deus na parede e falam, se o Senhor não me abençoar, na sexta-feira, 3 horas da tarde, a tarde da bênção, eu te dou até sexta-feira, Senhor. É uma oração, né? É quase que imprecatória. A mansidão, ela é justamente uma posição de não reivindicar aquilo que é meu direito. É uma força sobre controle, é uma suavidade de uma personalidade forte que é senhora de si mesmo, irmãos. Tem como ter a personalidade forte e ter o freio do Espírito Santo. Porque senão a gente vai ficar nesse negócio assim, mas esse é o meu jeito. Não, mas esse aqui é o meu jeito. Que se dane o seu jeito. Não, mas esse aqui é o meu jeito. Não, o seu jeito está errado. Aí quando nós enxergamos que nós estamos errados, nós nos submetemos à palavra do Senhor e ao Espírito, e aí nós vivemos uma vida de mansidão. E mais uma vez, mansidão não é você ser fraco, mas é uma força sobre controle. Não é fraqueza, mas é um poder domesticado pelo Espírito Santo de Deus. É a gentileza de quem pode reagir com força, mas prefere amar o próximo. Isso é mansidão. E ele vai trabalhar mais aspectos morais que nos levam à unidade dentro do corpo. E ele vai falar sobre longanimidade e suporte mútuo. Longanimidade. O que é longanimidade e suporte mútuo? Longanimidade é uma paciência longa. Já viu aquela expressão assim, fulano tem estupim curto? Tem uns que nem tem estupim, que já liga e estoura. Mas a longanimidade é uma paciência longa. É um estupim muito longo. Aquelas pessoas que você olha e fala assim, Jesus, eu queria aprender mais delas. Eu vejo várias pessoas assim, eu falo, oh, Senhor, eu preciso aprender mais dessa longanimidade do Senhor. Me ensina, Senhor. A longanimidade é você ter muita paciência. E presta atenção, você só precisa ter muita paciência num lugar que é desconfortável. A gente só precisa ser humilde num lugar que sacrifica as nossas relações. É porque talvez venderam um lugar, igreja, como se fosse todo mundo que tivesse que ser perfeito. Não, errou aqui comigo, eu já vou para outra igreja, porque é outra igreja, aí ela vai para outra igreja, ela vai para outra igreja, vai para outra igreja, e como o Byung-Chul Han ele cita, na verdade ele descobre que o problema nem são só os outros, mas ele também faz parte do problema. Longanimidade é ter paciência, irmãos. Errou com você uma vez? 7 vezes 7? 70 vezes 7? É claro que eu não estou dizendo aqui que eu vou cruzar o braço e vou deixar o irmão errar e não vou exortá-lo em amor e não vou direcioná-lo dizendo o que ele tem que fazer segundo as Sagradas Escrituras. Mas isso não pode romper com as nossas relações. Suportar uns aos outros em amor é uma atitude de tolerância mútua constante.
Irmãos, a Bíblia já está dizendo, vai viver em igreja, você vai precisar suportar os outros. É paciência para com as pessoas, especialmente aquelas que são provocadoras. Talvez você achou que a Atos era uma igreja assim, nossa, que igreja saudável. Pedro, tem gente provocador aí dentro? Tem gente difícil aí dentro? Irmãos, eu acho que os difíceis estão lá fora, os que não são difíceis estão lá fora, porque aqui dentro só tem difícil. Acho que o Senhor está falando assim, ó, difícil, vai lá para Atos. Você, vai também lá para Atos. Você, não presta não, vai lá para Atos. A começar pelo pastor, vai todo mundo lá para aquele lugar. Fica ali que eu vou dar um jeito especificamente em vocês. Porque é justamente suportar, e como o Jefferson até citou aqui no domingo passado, às vezes quer se romantizar demais essa expressão grega, mas suportar aqui não é questão de dar suporte, suportar é, que cara chato. Mas eu não vou anular minha relação com ele, porque a nossa unidade está em Cristo Jesus. Então por isso, enquanto depender de mim, o vínculo que nós estabeleceremos é a paz. É longanimidade, é paciência com as outras pessoas, suportar especialmente aquelas que são provocadoras. Irmãos, suportar as falhas uns dos outros pelo motivo do amor. As pessoas estão hipersensíveis à dor. Qualquer relação que vá trazer algum tipo de dor, nós quebramos a unidade pelo vínculo da paz. É suportar as falhas uns dos outros. Você pode fazer qualquer coisa lá fora e decidir viver do jeito que você quiser lá fora, você não precisa do evangelho, mas aqui dentro, para viver o evangelho, você vai ter que suportar uns aos outros. É uma tolerância ativa, não é algo passivo, é decidindo carregar os fardos uns dos outros. Então, deixa eu contar um segredo para vocês. Tem hora que vai ficar insuportável viver como igreja. Receba aí essa profecia. Nesse domingo da bênção. Tem hora, irmão, que vai ficar insuportável viver igreja aqui na Atos. Mas aí você sabe o que você vai fazer? Você vai lembrar assim, eu não estou criando unidade. Eu preciso expressar a unidade que foi dada por Cristo Jesus. E isso é ser irmão. Então não é uma condição que eu crio para se tornar favorável uma relação. É uma natureza que eu exerço para que a glória de Cristo seja revelada nas nossas relações. Porque unidade não é uniformidade. A gente não está trabalhando aqui para a maturidade de uma igreja para que todo mundo seja igual. É muito mais fácil ser igual. Eu gostaria de ser sincero e falar, nossa, queria que todo mundo fosse igual. Mas o fato de ter um fundamento do que é ser igreja já nos prova de que sermos todos iguais já compromete o fundamento da vida e vocação e natureza do que é ser igreja. E é isso que Paulo está trabalhando aqui, nós vamos trabalhar nos próximos domingos. Sabe aquele irmão que você não gosta? Não olha para ele agora não, porque senão vai ficar feio. Baixa a cabeça e ora agora. Sabe aquele irmão que você não gosta? Sabe, se for eu, irmão, desculpa. Acho que o único que vocês não podem não gostar é o pastor, né? Porque senão você vai ter que congregar em outro lugar, porque você vai ter que, né? Brincadeira. Pode não gostar de mim, desde que você me suporte, né? Tá tudo bem. Só que você vai ter que me aturar na sua casa, você vai ter que me aturar falando, aí você vai ficar mais maduro que eu, né? Vai lá para ser exortado. Rodrigão adora. Ele vai lá. Então, olha só, sabe aquele irmão que você não gosta? É esse irmão, fundamentalmente, que vai mais exercer a formação de Cristo em você. Quem forma Cristo em você não é o cara que você gosta, não. Pode formar também, né? Porque a comunhão, por exemplo, por intermédio das Escrituras, mas aquele que mais forma em Cristo em você é aquele que você não gosta. E talvez seja por isso do que porque muitos de nós não estamos parecidos com Cristo. Porque a gente está evitando aqueles que a gente não gosta. E a divisão
ela acontece justamente em pessoas que não se suportam. Aí a gente começa a criar bolsões dentro da igreja. E quando eu crio bolsão dentro da igreja, me separando, dividindo de pessoas que eu não suporto, o que isso dá? Um mau testemunho do que é ser unidos em Cristo Jesus. Então é por isso que é preservar a dádiva, não fala de algo que é ser criado, irmãos, é um esforço diligente, Paulo vai falar, é necessário diligência, intencionalidade para preservar uma realidade que já existe. A unidade, ela é do Espírito, então significa que é uma dádiva do Espírito, e é por isso que o caráter cristão formado em nós nos faz guardar essa unidade. Como? Pelo vínculo da paz. Essa palavra vínculo aqui no grego, ela dá a ideia de um laço. Você está enlaçado no seu irmão por Cristo Jesus. É aquela frase que nós dizemos aqui constantemente: você não pode escolher o seu irmão a partir do momento que vocês são filhos do mesmo pai. O vínculo da paz é um laço que mantém a unidade. A paz é uma realidade escatológica, fala de um já e ainda não. Nós já devemos viver em paz aqui enquanto igreja, porque a ideia de Deus é de que possamos viver em paz eternamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas como que eu não vou viver em paz agora e quero viver no futuro? Como que eu não vou me esforçar diligentemente agora, mas eu quero me esforçar diligentemente no futuro? Irmãos, não faz sentido. Essa paz é uma realidade presente nos nossos dias, porque ela foi concedida pelo próprio Deus. Então, como que nós estabelecemos esse vínculo da paz? Através do perdão. O cristão não deve cultivar atitudes que não sejam concretas de amor, de paciência, de mansidão, de humildade e tolerância. E a humildade e a mansidão, eles são segredos para a concordância no meio da igreja, por isso que é um esforço constante. Deve-se fazer todo o esforço necessário, constante, para quê? Preservar a unidade pelo Espírito. Então, de fato, irmãos, essa unidade ela não é estrutural, mas ela é espiritual e é evidenciada no moral. Amém? Ela foi um presente dado por Deus, mas nós precisamos corresponder. Qual é o nosso dever? É responder moralmente. É o fruto do Espírito Santo em nós. É um modo de proceder. É por isso que nós devemos nos esforçar, como Paulo diz no versículo 3 do capítulo 4, diligentemente, está falando, isso é o alvo da nossa vida. É a nossa prioridade. Traduzindo em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: sejam crentes, vivam a vida da unidade, porque essa natureza fundamental da comunidade cristã é justamente a base de uma comunidade autêntica. E aqui eu já quero trabalhar alguns pontos que eu já falei em alguns domingos, mas eu quero repeti-los a fim de que isso se torne um fundamento. A base de uma comunidade cristã autêntica não é afinidade. Não é afinidade humana, não é experiência compartilhada, não é um ideal de comunhão, mas a unidade dentro da igreja é uma realidade divina, estabelecida e sustentada unicamente pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, de fato, não é por afinidade. Bonhoeffer, em seu comentário, vai dizer e vai argumentar que um cristão ele entra em contato com outro cristão apenas por Jesus Cristo, nosso mediador. Sem Cristo, o caminho para o outro está bloqueado, assim como o nosso caminho para Deus também estava bloqueado. Sem Cristo, nós não conseguimos nos religar a Deus, mas também não conseguimos nos religar ao próximo. Cristo é o mediador que estabelece paz entre o homem e Deus e pessoas e pessoas. Então é por isso que Bonhoeffer ele vai falar no seu livro Vida em Comunhão: apenas em Jesus Cristo somos um, apenas por meio dele estamos ligados uns aos outros. Ele é o único mediador e será por toda a eternidade.
Então essa mediação divina, ela estabelece uma distinção crucial entre esses dois tipos de realidades. E eu citei aqui, sim, alguns domingos atrás, a realidade espiritual, que é aquela unidade que é fundamentada na palavra de Deus, é fundamentada no amor, é fundamentada na verdade, nos elementos cardeais de ser igreja que eu acabei de citar. Mas nós temos uma realidade psíquica, natural, que são pessoas que baseiam-se na unidade, nos seus impulsos, os seus desejos humanos. É uma busca por comunhão imediata, é uma fusão direta entre o eu e tu, governada pelo eros, ou seja, é quase que uma relação pornográfica. Eu quero apenas aquilo que o outro pode me dar, mas na verdade o que eu quero é satisfazer os meus desejos. E esse tipo de comunidade, ela pode até parecer piedosa. Ela pode até ter cara de igreja, mas ela é um veneno para a verdadeira irmandade cristã, porque ela troca a realidade divina por um ideal humano. Igrejas pautadas em consumistas. Eu vou naquela igreja porque eu gosto de lá. Por quê? Porque lá tem um bom ar-condicionado. Porque lá tem um bom estacionamento. Não, eu gosto de lá porque lá tem uma boa sala kids. Eu gosto de lá, tudo isso você não precisa do evangelho para poder viver. Vá ao shopping, tem tudo isso lá. Agora, quando nós olhamos para uma igreja, segundo as Sagradas Escrituras, o que nos une é o evangelho e isso traz desdobramentos nas nossas relações. Então é uma distinção paralela, focado justamente nesse testemunho que nós devemos dar como igreja. Essa divisão de comunidades, o evangelho e mais, ou seja, os nossos relacionamentos se baseiam no evangelho e mais alguma coisa. Eu tenho unidade com a pessoa porque nós temos a mesma experiência de vida. Não, eu tenho unidade com a pessoa porque nós temos uma identidade parecida. Não, nós temos uma causa parecida, um status social parecido. Isso é quase que uma comunidade baseada num fenômeno demográfico, ou seja, poderia existir sem o evangelho. Não precisa do evangelho para isso. Mas nós vamos precisar do evangelho. É quando nós entendemos que muitos dos nossos relacionamentos não existiriam se não fosse o poder de Deus. Porque naturalmente o que nós seríamos é inimigos naturais. Porque nós estávamos desconectados do próximo por causa do pecado. Mas então Deus ele faz, Efésios capítulo 1 ao 3, e ele nos entrega, sai do indicativo e vai para o imperativo dizendo, eu já fiz a minha parte, agora vocês precisam fazer a de vocês. É um modo de proceder. É essa comunidade que vai tornar o evangelho visível, demonstrando que o poder de Deus é unir naturalmente um indivíduo, ou unir um indivíduo espiritualmente que naturalmente seria inimigo. O propósito divino da igreja, conforme nós lemos aqui em Efésios, é justamente, projeta aqui para mim por favor, esse nós não lemos, Efésios capítulo 3, versículo 10, olha que poderoso isso. Eu sou igreja em casa, porque Deus ele revela a vontade lá na minha casa. Eu sou igreja no shopping, eu sou a igreja, eu sou a universal, quase isso, né? Olha como é que a Bíblia diz. É que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Qual é a expressão exata da vontade de Deus? Por onde que ela é exprimida? Por onde que ela é revelada? É pela igreja, irmãos. E igreja, não estou falando de estrutura ou instituição. Eu estou falando da unidade de pessoas que sabem suportar uns aos outros em amor pelo vínculo da paz. E isso ocorre, ou tem que ocorrer, quando pessoas radicalmente diferentes, como judeus e gentios, são unidas em um só corpo como um ato de evidência sobrenatural. Então é por isso que nós podemos caminhar nessas características de uma comunidade bíblica. E nós queremos crescer em ser uma comunidade bíblica. Porque nós temos aí o compromisso baseado no chamado.
Ou seja, é uma profundidade da comunidade cristã que ela não é construída sobre um conforto, mas sobre o chamado de Deus. É por isso que domingo após domingo você está aqui sendo confrontado pela palavra, porque a pregação do evangelho nos confronta, a pregação do evangelho nos faz a querer sermos transformados, e nós olhamos para nós mesmos e nós sabemos o quão incapazes nós somos de viver a realidade do Senhor. Se não fosse a graça dele, nós estávamos perdidos. Mas esse dever, justamente dessa profundidade da comunidade, que ela não é construída sobre um conforto. Você não está aqui porque você está se sentindo confortável. Pelo contrário, quando a nossa pregação e quando as nossas relações te deixarem confortáveis demais, aí você pensa assim, eu acho que tem alguma coisa aí que eu estou precisando ficar com alguém mais chato. O padrão é esse. Você está com gente muito legal? Vai para alguém mais chato um pouquinho, para que um pouco mais de Cristo seja formado em você. Só espera passar um tempo para a pessoa não saber que é ela que é chata, né? Se você receber um convite inesperado hoje, irmão, perdoa outro irmão também. Se você receber um convite inesperado hoje, você já sabe que alguém está te achando chato. Dá um tempinho aí, tá? Não, senão a gente pode fazer a campanha aqui da unção de Manassés para você esquecer alguma coisa, né? Só quem é pentecostal, neopentecostal sabe dessas coisas, né? Então, olha só, a profundidade da comunidade cristã, ela não é construída em conforto, não. É um compromisso baseado no chamado, na vocação, naquilo que nós recebemos, a unidade que foi dada e que nós temos que preservar. Porque quando a nossa unidade ou o nosso compromisso é baseado em conforto, aí sim, né, trata de um compromisso no processo onde as pessoas se envolvem à medida que se sentem mais confortáveis. E se sentindo mais confortáveis, elas sempre vão buscar para as suas necessidades serem atendidas. É aquele famoso, eu vou na igreja para ser abençoado, eu vou na igreja para que o Senhor faça na minha vida, eu vou na igreja para que de alguma forma a igreja seja um meio pela qual eu seja abençoado. É um compromisso baseado no conforto. Agora, uma igreja bíblica, ela quando tem o seu compromisso baseado no chamado, nós começamos a partir de nós entendendo como que eu vou abençoar outras pessoas, como que eu vou ser ferramenta do Senhor na vida de outras pessoas, como que eu vou formar Cristo em outras pessoas a partir daquilo que de Cristo já foi formado em mim. Então é por isso que quando eu falo sobre membros aqui da igreja, eu aperto um pouco mais, porque a partir do momento que você se torna membro, você está legalmente e explicitamente assumindo compromisso com essa comunidade. A membresia formal, ela não é uma mera formalidade, não, mas é um ecossistema essencial, onde nós podemos ter relacionamentos autênticos aqui na igreja, onde os nossos relacionamentos possam florescer. E aí nós assumimos um compromisso formal para tornar o evangelho visível e concreto nas nossas relações. Então, a unidade na diversidade. Essa diversidade em uma igreja local, ela não tem um fim em si mesmo. Nos próximos domingos a gente vai falar mais sobre essa diversidade. Mas a diversidade, ela não tem um fim em si mesma. Deus, ele não quer apenas que nós sejamos diferentes uns dos outros, mas o efeito natural do evangelho é inevitável quando nós vivemos com aqueles que são diferentes. Porque o evangelho, ele vai unir pessoas que o mundo separa. E isso é testemunho para aqueles que ainda são incrédulos, quando nós vivemos essa verdade do evangelho. Então, não é a idade que vai nos separar, não é classe econômica, não é filiação política. O fulano é de A, eu sou de B. Eu não sou mais irmão dele. Você não entendeu sobre o que é evangelho. Habilidade social, contexto cultural. Não é sobre isso que a Bíblia está falando. A gente pode pensar na unidade como uma estrutura genética familiar. Quem aqui nunca brigou com o irmão? Quem aqui nunca quis matar o irmão? Que ele te fez uma raiva. Ireis, mas não pequeis, né?
Mas aqui ninguém nunca falou, eu não sou mais dessa família porque estou passando por adversidades. Ah, mãe, você não é mais minha mãe porque você está falando isso. Ah, pai, você não é mais meu pai porque você está falando isso. Porque a genética, ela independe do fazer. A unidade no corpo de Cristo independe das nossas mazelas, porque não foi conquistada pelo homem, mas foi um presente dado por Deus. E Deus sabe o que faz, irmãos. Então não é algo que um membro precisa fazer. Não é um esforço de ordem para pertencer, mas é para cumprir uma tarefa, ou seja, é algo que eles são, é quem nós somos, é a nossa natureza. Viver em unidade não é aquilo que eu preciso fazer, mas é aquilo que eu preciso ser, é natureza. Vivo em unidade. É quem nós somos. E quando nós vamos amadurecendo, essa consciência de identidade, ela é simplesmente o amadurecimento do indivíduo, até o ponto em que ele age conscientemente com o sobrenome, natureza, que já possui. Então, de fato, ele não está tentando ser construído em unidade, mas ele está tentando evidenciar uma unidade que foi estabelecida em Cristo Jesus, no Espírito, e por isso nós precisamos exercer o vínculo da paz. Porque se ele ignora o membro de uma família, ele mesmo torna o outro estranho. E isso revela que ele ainda não compreendeu completamente qual é o propósito do pai na vida dos filhos. Tornar um outro irmão estranho, quebrando o vínculo da paz, é dizer para o pai: você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você pediu quando você disse para andarmos em unidade pelo vínculo da paz. Enquanto depender de nós, tenhamos paz com todos. Então esses impedimentos principais para essa largura sobrenatural, como eu disse aqui, ministério por semelhança, é uma estrutura de igreja que torna grupos de afinidades consumistas, mentalidades consumistas que presumem que a diversidade deve acontecer, mas sem sacrifício. Nenhuma relação no meio da igreja existe sem sacrifício. Que é por isso que nós devemos preservar o vínculo da paz. É por isso que nós precisamos perseverar. É por isso que nós precisamos ser diligentes. Porque não é parte da nossa natureza, mas é por isso que nós precisamos sempre estar unidos em Cristo, o vínculo da paz. No entanto, como o Carson disse, viver como inimigos naturais que se amam por causa de Jesus. E aqui eu preciso que você entenda isso. Olha essa palavra de Carson. Nós precisamos viver como inimigos naturais que se amam por causa de Cristo. Inimigos naturais que se amam por causa de Cristo. Então a unidade, ela não tem que existir só com os amiguinhos. A unidade, ela existe em Cristo Jesus. Então exige um sacrifício constante das nossas preferências, dos nossos recursos, do nosso conforto, daquilo que nós queremos. É porque da forma como a gente age, irmãos, com toda sinceridade, parece que a gente acha que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Não, ô Rafael, tem alguma coisa errada aqui. Porque o pau está quebrando e está dando um monte de BO, tem alguma coisa errada na igreja. Irmão, se o pau está quebrando e está dando BO, é a igreja. É a igreja. O que não pode existir no nosso meio é alguém deliberadamente vivendo a vida do pecado. Mas BO de relação, de problemas entre inimigos naturais que devem se amar em Cristo Jesus, a gente age como se Jesus não soubesse de nada, mas quando eu leio as cartas que Jesus enviou às 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, e isso foi um conforto para o meu coração, porque a gente vê tanta coisa errada no meio das instituições, e eu estou falando de pecados, de coisas que comprometem doutrinas bíblicas.
Mas nessas cartas, Jesus ele sempre se apresenta como o dono da igreja, como aquele que passeia no meio da igreja, como aquele que conhece as nossas obras. Ou seja, ele é o nosso supervisor espiritual. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Então nós não devemos agir como se Jesus não soubesse o que está fazendo. O fato de estarmos reunidos aqui com pessoas difíceis, que nos desafiam nas relações, que desafiam a nossa personalidade, que desafiam as nossas vontades, é justamente o propósito de Deus. É justamente o que Ele quer. Uma palavra que diz que você é o cuticute do coração do Senhor, que Ele quer te abençoar, que Ele quer fazer por você maravilhas, prodígios e sinais, que você sai feliz dessa cadeira, não é o propósito do Senhor para a igreja. O propósito do Senhor é nós sairmos tristes daqui, sabendo que nós somos totalmente incapazes sem a graça do Senhor. É triste consigo mesmos. A pregação do Evangelho não faz a gente sair daqui feliz. Faz a gente sair pensando assim, cara, é difícil. Isso aí que a Bíblia está falando é difícil. É. Mas é por isso que Paulo ele vai começar lá no primeiro capítulo falando que é graça e paz. Porque não vai existir paz no nosso meio se a gente não tiver revelação do que é graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? Esse é só o primeiro domingo. E nada mais, queria chamar os irmãos da música, nada mais doutrinário para nos ensinar sobre unidade do que uma mesa dessa do Partir do Pão. Porque o partir do pão é Jesus se sacrificando para se unir a muitos. Vocês conseguem entender esse princípio? O partir do pão é Jesus se sacrificando para que haja a unidade dos santos. É o que ele disse: se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Ou seja, está vivendo uma vida sozinho, você precisa morrer. Está vivo demais. Ah, eu não tenho unidade. É porque você está vivo, você precisa morrer. Morrer para as suas vontades. Morrer para os seus sonhos, seus objetivos, sua conquista de vida. Não tem vivido uma vida de unidade, está faltando morte em você. Porque se em Cristo nós morremos, com Ele também nós ressuscitaremos. Se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Nós somos os frutos do penoso trabalho de Jesus. E ele vai dizer o seguinte: você quer ser meu discípulo? Então você faz o que eu fiz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Ou seja, se mate. Então, assim como ele se sacrificou, o que a Bíblia está exigindo de nós, porque não é indicativo, é uma prerrogativa do ser cristão. Vivam uma vida de sacrifícios a fim de que vocês possam preservar a unidade pelo vínculo da paz. Como, Pedro? Com elementos morais. Seja humilde, seja manso, seja longânimo. Suporte os seus irmãos, aleluia. Se a gente não fizer isso, nós estamos pecando contra o Evangelho, não dando testemunho da principal vocação do que é ser igreja, uma família de inimigos naturais que se amam por amor a Jesus. Amém? Fique de pé nessa manhã.